há como saber o exato segundo em que sua vida muda para sempre. Só dá pra começar a entender esse momento olhando pra trás. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li O Sol Ainda Brilha, do Anthony Ray Hinton, com tradução para o português do Luiz Reis Gil. Esse livro aqui, eu lembro que eu dei de cara com ele na livraria há pouco tempo que ele tinha sido lançado, e eu folheei e já fiquei com muita vontade de ler. Algum tempo depois, ele apareceu como uma das escolhas possíveis para uma caixinha do Clube Leitura. Foi indicação da Amanda Azevedo, que indicava livros de não ficção por lá. Infelizmente o Clube Leitura encerrou suas atividades agora em janeiro, e pelo menos no momento eles não estão mais funcionando, mas eu, enfim, recebi esse livro por lá e não tinha como não citar aqui. Eu fiquei muito feliz quando esse livro apareceu como possibilidade de escolha. A Amanda é incrível, ela faz ótimas recomendações e eu pensei, finalmente vou ler esse livro. E de fato ele foi um livro que chegou aqui em casa e eu nem quis demorar, assim, eu peguei pra ler muito rápido e eu li em 2 dias, porque é impossível parar de ler esse livro. Você se envolve de uma maneira na história que a gente tem aqui, que realmente não dá pra largar até que tudo tenha terminado, como se terminasse, né? É um livro de não ficção, tá? Que conta a história do Anthony. Ele tá escrevendo em primeira pessoa. Aqui a gente tem, né, com Lara Love Harding, que eu acredito que tenha sido uma jornalista que tenha ajudado ele a escrever e organizar as ideias, mas o livro é escrito por ele em primeira pessoa, contando sobre a vida dele, focando no fato que temos aqui, que ele passou 30 anos preso no corredor da morte por crimes que ele não cometeu. E ele é um homem negro. Infelizmente bastante lógico que seja, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Bom, eu já queria dizer que, em primeiro lugar, assim, eu não me atenho muito a essa questão de spoilers quando eu tô falando sobre um livro de não ficção. Porque isso aqui não é uma historinha, não é uma trama criada que a gente tem um mistério pra desvendar no final. A gente tem a vida de uma pessoa e aconteceu do jeito que aconteceu, e é possível encontrar notícias sobre o assunto, outros casos sobre o assunto. Então, se você é uma pessoa que gosta de ler sem saber nada antes, eu não aconselho que fique nesse vídeo, até porque pra conversar sobre alguns pontos do livro não tenho aqui como não falar sobre coisas que acontecem ao longo dele, coisas que o Anthony vai nos contando ao longo da sua trajetória, tá bom? Dito isso, por onde a gente começa a comentar sobre um livro desse? Eu acho que de antemão eu já queria dizer que sim, é um livro sobre um cara que passou 30 anos no corredor da morte enquanto inocente, mas esse livro e tudo que acontece nele, tudo que o Anthony narra sobre o que ele viveu na prisão, faz a gente querer cancelar o sistema prisional como um todo, não só porque ele é falho e condena inocentes, mas mesmo quando ele condena pessoas culpadas. Essa questão da pena de morte, assim, ela é incabível na minha visão de mundo. Eu acho que por mais absurda, por mais horrenda que a pessoa seja, o que a pessoa faça, não é a gente que decide quem morre e quem vive aqui. Eu acho completamente cruel e absurdo esse sistema vigorar nos Estados Unidos. E é uma das poucas coisas dignas que a gente ainda tem por aqui, é que isso não acontece aqui. E lendo esse livro, isso só me deu mais certeza desse meu posicionamento, mas me fez pensar mais a fundo sobre realmente toda a injustiça do sistema prisional, que, tirando essa parte, acredito que seja muito parecido o do Brasil com o dos Estados Unidos. Talvez do Brasil seja, né, até pior. Então eu fiquei com muita vontade, depois de ler esse aqui, de ler Estariam as Prisões Obsoletas, da Angela Davis, né, pra pensar ainda um pouco mais sobre isso, né. Eu tenho uma amiga, a Rafinha, inclusive sigam a Rafinha no Instagram, porque ela produz muito conteúdo por lá, falando sobre política, sobre direito. Ela é formada em direito e ela é abolicionista penal, e então por isso que eu lembrei dela aqui. Mas se vocês querem consumir conteúdo relacionado com isso, sigam ela, ela é um ótimo nome pra seguir, é @RafaelaVenturim no Instagram. Enfim, ela é abolicionista penal há anos e eu sempre achava, tipo, que essa menina é louca, que absurdo, porque precisa ter a cadeia, porque as pessoas que fazem coisas precisam ser punidas. E eu lembro que uma vez eu discuti com ela e falei, tá, mas qual é a sua solução? E aí ela, que tem muita paciência pra ensinar, me disse que não é porque ela discordava de um negócio que ela tinha resposta pra aquilo. A questão é debater e tentar chegar em algum lugar. E depois de anos ouvindo ela falar, né, a gente vai mudando a chavinha aos poucos. Eu acho que a minha ficha caiu com tudo, assim, juntou todo o trabalho de formiguinha da Rafa e a leitura desse livro pra eu entender que realmente acho que deveríamos todos ser abolicionistas penais. Não que a gente ainda já tenha a resposta do que deve ser feito, mas quem é que tem, não é mesmo? Se a gente concorda com o método cegamente, a gente nunca vai pensar em qual é a melhor maneira de
de fazer isso, né, de punir pessoas que merecem ser punidas. Mas enfim, eu divaguei, não falei nada do livro ainda, né. Bom, o livro traz em primeira pessoa o relato do Anthony, que aos seus 29 anos estava lá no jardim de sua casa cortando grama quando apareceram policiais e o levaram preso, e nessa ele ficou por 30 anos. Ele não saiu de lá, ele estava num dia normal na vida dele, ele foi levado pra cadeia, foi colocado no corredor da morte e de lá ele só saiu 30 anos depois. 30 anos é muito tempo. Enfim, ele teve... isso pautou, infelizmente, grande parte da sua vida, e ele foi então acusado por crimes que ele não cometeu, isso eu já disse, mas foi uma tentativa de assassinato com assalto numa lanchonete que tinha acontecido no dia anterior da sua prisão, que relacionaram com um outro caso que tinha acontecido um tempo antes, colocaram os dois nas costas dele, na casa dele, né, os policiais entraram pra vistoriar, tinha uma arma, que era a arma que a mãe dele tinha em casa e que tava completamente empoeirada, assim, cabalmente inutilizada havia anos. Puseram, achamos uma arma, puseram esses crimes nas costas desse homem e dessa arma que não era disparada há anos, isso foi comprovado por legistas durante o processo, e levaram ele preso. E logo na entrada dele no sistema, ele dizia que não era ele, que aquilo era absurdo, e o juiz do caso olhou pra ele e disse: eu não me importo, se não foi você, foi outro de seus irmãos negros, e quantos mais a gente conseguir manter presos, melhor pra gente. Então essa foi a entrada, assim, pum, ele já tomou essa logo de cara, e a gente junto, porque a gente vai lendo, a gente vai assim, tomando, né, tomando, esse livro precisa de um estômago pra ler, porque é uma atrocidade atrás da outra, e a gente vê essa questão de pessoas que estão no poder e que deveriam zelar pelas outras, só fazem barbárie atrás de barbárie. Então esse homem, ele vai passar 30 anos no corredor da morte, e no meio disso é muito louco, porque você pensa 30 anos, mas você vai lendo o livro e você vai acompanhando, porque ele sempre teve fé de que ele ia sair de lá, né? Ele sempre, eu vou provar que isso é um engano, ele sempre teve essa fé, essa luz dentro dele, e acho que é fácil assim dizer, né? Depois que o homem passa tudo isso e escreve de uma maneira bonita como o Anthony escreve, você pensa, esse cara tem muita luz. Eu acho que chega a ser condescendente, sabe? Tentando apaziguar as coisas. O cara tem muita luz. Gente, o cara, ele fez o que ele podia pra sobreviver, né? Porque ele sabia que se ele não acreditasse, ele tinha muita fé em Deus, mas também fé na vida. Ele sabia que se ele perdesse essa fé, não sobrava nada. E era isso que o sistema queria, era minar as forças dele, né? Mas eu acho que é complicado a gente pegar um caso como esse e falar, viu? A prisão não conseguiu destruí-lo, né? Porque é aquele... eu tô me embolando muito comigo mesma, né? Mas sabe quando acontece esses casos de, fulaninho negro, da comunidade, estudou em escola pública a vida inteira, passou em primeiro no vestibular de medicina. Sabe essas coisas que acontecem assim? Uma vez a cada muitos anos, e daí tomam isso como exemplo pra falar que, olha só, mas a culpa não é do sistema, porque quem quer de verdade, consegue. Sabe assim? Então por isso eu acho meio... angustiante falar que ele era um cara iluminado, porque ele sobreviveu a tudo isso, não perdeu a luz que ele tinha dentro dele. Mas assim, o sistema consegue minar quase todo mundo que passa por lá. E o que eu comecei dizendo é que a gente vai percebendo a passagem do tempo, enquanto a gente lê o livro, das cartas que ele trocava com o advogado, das visitas que ele recebia da mãe e do melhor amigo, e você vai ver, se ele pula de um capítulo pro outro, passam 10 anos, e ele ainda tá com aquela mesma conversa na carta, e você pensa, meu Deus do céu, se a gente já fica entediado 1 ano de quarentena, imagina esse homem 30 anos dentro de uma cadeia. E aquilo se arrastando, e você vê a vida dele indo embora, porque são 30 anos, dos 29 aos 59, esse eixo central da vida dele, a juventude dele, tudo isso foi roubado. E ele vai narrando isso pra gente, vai narrando, e você vai percebendo esse tempo passar e ao mesmo tempo não passar, porque a situação dele continua na mesma, ele continua ouvindo atrocidades, vivendo esse sistema por dentro. Isso vai dando uma angústia sem fim, assim. Foi, eu falei, um livro que eu devorei, mas que parece que me atropelou, parece que eu passei 1 ano lendo ele, de tanto que ele mexeu comigo, de tanto que ele me fez mal, de uma certa forma, porque não tem como não fazer, né? Só que o Anthony, ele coloca as coisas de um jeito tão interessante, ele faz análises tão profundas aqui que superam e muito essa condição, como eu falei, de ser um inocente dentro da cadeia, sabe? Ele fala muito sobre estruturas sociais, sobre o sistema prisional em si, sobre o racismo, sobre sobre a questão de quem tem poder pra fazer o que com quem, né? Isso porque tem um caso muito forte aqui que ele tá
ali no corredor da morte ele vai fazendo amizade, né, com as pessoas que estão em jaulas perto dele. E ele em celas, né, gente, não em jaulas, que horror, em celas perto dele. E, inclusive, um desses caras, ele descobre, é um homem branco que está no corredor da morte por ter torturado um menino negro. Esse cara, ele era filho de dos líderes da Ku Klux Klan, nunca sei falar o nome desse troço, e ele cresceu ouvindo, né, que os negros eram a escória da humanidade. Por fim, ele cresce no meio dessa violência. Isso é tudo que o Anthony explica sobre ele, né? Ele fala assim, eu perdoei ele de coração porque eu me toquei de que eu cresci cercado de amor e foi tudo isso que eu aprendi, enquanto ele só tinha aprendido violência. Então ele conta uma história dessa e aí ele propõe a seguinte reflexão: esse cara que torturou um negro lá fora tá aqui dentro, né, condenado à morte. O que estão fazendo comigo é diferente. Por quê? Por que é diferente? Ele também não tá sendo torturado, ele tá sendo torturado pelo mesmo sistema que tá punindo um cara que fez a mesma coisa em outras circunstâncias. Então, qual é? Né? Essa bomba caiu na minha cabeça, assim, muito, é a maior contradição do sistema prisional, né? É tipo, quem tem o direito de prender as pessoas? Quem são as pessoas que são presas e por quê? Não é muito louco isso? E ele conta essas histórias assim, como quem tá contando que foi ao supermercado. E a leveza que ele coloca em tudo, apesar dessa carga toda, é surreal, assim. Outra coisa que ele fala que é muito forte, né? Ele escreve uma carta na época pra, já não me lembro pra quem, mas falando, né, desse caso dele, acho que pra um jornal que tava falando, debatendo um artigo sobre pena de morte sim ou não, né? E aí algumas pessoas escrevendo coisas a favor, algumas pessoas escrevendo contra. E aí ele escrevendo contra coloca que ele é um inocente e que comprovadamente o sistema erra e prende inocentes, né? E que se alguém falasse pra você, sai matando aí, só que no meio de tantos errados você vai matar alguns inocentes, né? Fosse outro caso, outro parâmetro, as pessoas simplesmente iam desistir. Ele claramente é um sistema que não funciona. Se tem a chance de matar um inocente, é um sistema que não funciona, ponto, né? E já devia ser tido como isso. E não é, né? E não é, porque eles não têm o benefício da dúvida. As pessoas, o sistema mata inocente, sim, isso é comprovado, mas eles acham que tudo bem se a gente errar 5 e matar 100 certos, né? Como se tivesse direito de matar os certos, né? Complicado a gente entrar nessa nuance, já falei disso antes. Enfim, é isso, né? Dá um nó na nossa cabeça gigantesco. Acho que esse vídeo tá mega confuso, mas é porque esse livro me deixou num turbilhão, assim. Eu acho que eu tô confusa até hoje, desde que eu li. O que eu sei é que as coisas não funcionam, e que a gente bota a cabecinha no travesseiro toda noite e dorme tranquilo porque a gente finge que isso não tá acontecendo, né? Enquanto tá. E precisa ser mais dito, né? Aqui eu tenho um caso num livro e eu acho que poderia ter centenas de livros como esses, não só de inocentes que vão parar no corredor da morte, que isso é assim, a epítome do sistema não funcionar, mas mesmo de culpados que vão parar no corredor da morte, ou de mesmo pessoas que são presas e que não vão pro corredor da morte, mas assim, né, a gente tem inúmeros casos aqui no Brasil, a gente sabe muito bem quem é preso e quem não é preso. É o negro que, enfim, tava com 50 gramas de maconha no bolso e não o colarinho branco que transporta 50 quilos de cocaína num helicóptero. Então, assim, só por aí a gente já sabe que é um sistema que não funciona, é um sistema que não reeduca. Essa era a intenção dele, né, manter a pessoa presa para que ela saia de lá quando estiver pronta pra viver de novo na sociedade, mas que a gente sabe que na verdade acontece o contrário. Muita gente que entra na cadeia entra ou inocente ou por crimes minúsculos e aquilo suga tanta alma e a vida da pessoa que a pessoa sai de lá querendo fazer por merecer, ou sai, enfim, é uma deseducação, na verdade, que acontece, é violência, é escuridão, é desespero que tem dentro de um lugar desse. E certamente, né, hoje eu digo, depois da leitura desse livro, que não é prisão que resolve os nossos problemas e não que eu tenha solução, mas que a gente devia estar pensando muito mais sobre isso. E é isso, gente, acho que esse vídeo virou mais um apanhadão de reflexões desconexas do que uma resenha de livro, mas indico muito, indico veementemente esse livro. Acho que todo mundo tinha que ler, ele tinha que ser debatido em escolas, porque a gente precisa saber melhor dessas coisas. Não que a gente não saiba o que acontece, porque a gente sabe, mas fica longe, né? Quando a gente tem essas histórias perto da gente, a gente acorda pelo menos um pouquinho pra lembrar que essas coisas acontecem
é que a gente não pode esquecer delas todos os dias pra viver em paz. A gente tem que lembrar e pelo menos refletir e... Não sei, eu me sinto meio ridícula, porque o que eu tô fazendo? Não tô fazendo nada. Mas, não sei, saber de tudo isso me deixa irritada, com vontade de estudar mais sobre o assunto. Eu não sei realmente o que eu tô fazendo pra mudar isso, mas informação, gente, informação. Acho que é um trabalho de formiguinha, sempre a gente saber um pouquinho mais é melhor do que não saber. E é isso, gente, peço perdão por esse vídeo confuso, mas leiam esse livro, por favor, e não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos.